Mudando de assunto, um dos obstáculos do acesso à justiça é o valor das taxas judiciárias e as despesas processuais. Por conta disso, está sendo lançada a campanha Criança Não Paga Custas Judiciais. A iniciativa visa a isenção automática de custas nas ações judiciais relacionadas a alimentos, quando o autor é uma criança ou adolescente. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o presidente da Comissão de Direito das Famílias da OAB Goiás, o advogado Cristiano Melo. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal Brasil Central. Boa tarde, Lucas. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar explicando para o pessoal de casa, para quem está acompanhando o JBC deste sábado, qual campanha é essa? Qual que é o objetivo dessa campanha? Estou presidente da Comissão de Direito das Famílias e tenho percebido muitas reclamações dos colegas com relação ao indeferimento ou uma criação de um obstáculo. Qual seria esse obstáculo? Alguns juízes pedem para a mãe ou para o pai, o representante legal da criança, para que eles comprovem rendimentos financeiros. Mas isso é algo totalmente fora de propósito, porque a ação é da criança ou do adolescente contra um dos genitores. Então, não é uma ação do pai ou da mãe, um contra o outro. O pai ou a mãe apenas representa a criança na ação. Então, diante dessas reclamações, nós resolvemos fazer essa campanha para que nós tenhamos um volume de advogados apresentando esse problema para nós, para que possamos abrir um PROAD junto ao Tribunal de Justiça, para que o tribunal se sensibilize e oriente os juízes nesse sentido. Há uma diferença, doutor, entre custas processuais ou custas judiciais? Não, é só uma mudança de terminologia, mas é a mesma coisa. E quem tem direito a essa gratuidade na justiça? Olha, hipossuficientes, pessoas, né, que não têm a capacidade financeira, também têm essa condição, que geralmente são pessoas atendidas pela Defensoria Pública, né? E pessoas enfermas também conseguem isso daí, endividados conseguem, tem uma certa resistência, mas é um direito do endividado e crianças e adolescentes precisam também ter esse direito respeitado. E quando a gente fala de comprovar essa gratuidade da justiça, o que precisa ser feito aí? O que tem que apresentar? Existe aí uma documentação, uma relação para mostrar que de fato tem esse direito? Esse é o grande problema. É aí que pega essa discussão. Por que uma criança ou um adolescente, ao entrar com uma ação de alimentos, uma revisional de alimentos, precisa comprovar algo? Não tem por que comprovar. E por que o representante legal, que não é um polo ativo da ação, só está representando porque uma criança não pode entrar com uma ação, precisa provar isso? Agora vamos ver, uma pessoa de classe média ganha lá seus R$6.000. Ela tem praticamente o salário todo ocupado ali, mas por ela ganhar R$6.000, ela vai ter que fazer um esforço para comprovar os gastos dela, comprovar tudo isso. Enquanto isso, o processo não anda, fica parado. Então, muitos juízes concedem isso automaticamente, mas uma minoria ainda cria esse obstáculo. E o STJ já decidiu, não precisa dessa comprovação de renda do representante legal para que esse direito seja automático. Essa campanha, ela tem um período de duração, é algo que veio mesmo para ficar, para de fato conscientizar as pessoas em relação a esse direito? Enquanto eu estiver à frente da Comissão de Direito das Famílias, nós vamos lutar por isso. Isso é fato. Nós temos um perfil no Instagram, CDF_OABGO, e nesse perfil nós colocamos um link para os advogados relatarem esses problemas. É um formulário. Ele vai preencher esse formulário. Quando nós atingirmos um número X de formulários, nós vamos abrir esse PROAD junto ao Tribunal de Justiça. Essa campanha, ela acontece somente em Goiânia ou vale para todo o território do estado? Como é que vai ser esse atendimento, por exemplo, no interior? Basta entrar no link, que a nossa questão é com o Tribunal de Justiça. Nós queremos que o Tribunal de Justiça oriente os juízes a fazer essa isenção automática. Então, qualquer advogado de qualquer cidade do estado que tenha passado por isso, ele entra no perfil da comissão, preenche o formulário e nós já vamos juntar esse volume de formulários que nós vamos conseguir para entrar com esse PROAD. Só frisar um negócio. Algumas OABs de Santa Catarina, Paraná, de outros estados, estão entrando em contato comigo para que nós possamos fazer uma campanha nacional. Então, o problema não é local. O problema são que alguns juízes têm um entendimento divergente do STJ. Mas é um problema nacional.
E se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer essa campanha tomar corpo e atingir todo o território nacional. Eu queria que você falasse mais sobre a importância mesmo dessa isenção automática dessas custas de ações judiciais. Porque às vezes a pessoa de casa entender como que o demandante é a criança e o adolescente. Seria que eles são responsáveis pelo processo, mas são representados pelos pais? Como é que é essa questão, é definida essa demanda? Criança e adolescente não podem ser autores de ações. Então, eles precisam que seu representante legal, ou o pai ou a mãe, geralmente as mães, que eles entrem à frente desse processo. Contratem um advogado, procure a defensoria e coloque o nome dele, o CPF dele ali, para que a comunicação seja feita entre o advogado ou o defensor e esse representante legal. O que acontece? Essa campanha é no sentido de falar para esses juízes, essa minoria de juízes, que tem que deixar bem claro, não é uma briga da OAB contra a magistratura. É uma questão da OAB para sensibilizar a magistratura, que é um direito automático da criança. Como que nós vamos pegar e punir uma mãe que a filha dela precisa de uma pensão alimentícia e às vezes ela tem esse direito indeferido porque ela ganha 10 mil reais e não conseguiu comprovar o endividamento, mas não é porque ela não esteja endividada, é porque ela não tem às vezes comprovantes. Ela não junta seus gastos mensais ali, ela não tem comprovantes disso. E aí ela sofre uma penalização. A gente não pode compactuar com isso. Então está na hora da advocacia se juntar, preencher esses formulários para que nós tenhamos um PROAD robusto, consistente, no sentido de sensibilizar o Tribunal de Justiça. Só para a gente finalizar, repete a rede social, o pessoal de casa acompanhar, dá tempo de anotar aí, pega a caneta, o celular, já registra aí. Qual que é a rede social para o pessoal conhecer mais sobre o projeto? No Instagram, CDF-OABGO. Basta entrar, na bio tem um link com esse formulário, o advogado preenche, relata o caso, põe o número do processo, e isso vai para a formação desse PROAD, para a gente poder sensibilizar o nosso presidente do Tribunal de Justiça e toda a magistratura goiana. Doutor, muito obrigado pela sua participação e pelas informações. Agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição que vocês quiserem conversar sobre o direito das famílias. Obrigado.